A paz do Senhor. Hoje o nosso devocional vai ser em Atos, capítulo 19. A palavra do Senhor vai nos falar que o apóstolo Paulo estava em Éfeso e ali ele perguntou a alguns discípulos se eles tinham sido batizados com o Espírito Santo. E eles disseram que haviam sido batizados somente pelo batismo de João, que seria o batismo do arrependimento. Então o apóstolo Paulo, vendo a necessidade deles serem batizados pelo Espírito Santo, colocaram a mão sobre eles e ali eles foram cheios do Espírito Santo. Começaram a profetizar e começaram a falar em novas línguas. Isso nos revela que sim, é possível nós recebermos o batismo do Espírito Santo através de uma pessoa cheia do Espírito Santo, com autoridade. E a palavra do Senhor vai nos falar que a autoridade que o apóstolo Paulo tinha era tão grande que até, o Senhor realizava muitos milagres através da vida do apóstolo Paulo. Inclusive, algumas pessoas pegavam lenços e ao levar esses lenços, muitos eram curados e muitos eram libertos de espíritos imundos. Só que por conta o evangelho estava sendo espalhado pela cidade, o evangelho estava alcançando muitas pessoas, ao mesmo tempo acontecia muito alvoroço de pessoas que ficavam discordando do evangelho, de pessoas que não gostavam do que viam e de pessoas que queriam tentar exercer uma autoridade que não tinha, porque nesse mesmo texto a Bíblia vai nos afirmar que homens judeus tentavam expulsar espíritos imundos, porém foram envergonhados publicamente, porque os espíritos imundos avançaram e eles saíram nus e feridos. Ou seja, não adianta a gente querer ter uma autoridade que nós não temos, porque o apóstolo Paulo ele não só tinha uma autoridade reconhecida pelos homens, mas pelos céus e também pelo inferno, porque toda pessoa que tem autoridade, que tem unção, ela é testificada através das obras. Por isso que a unção, ela não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, ela é conquistada, ela é derramada sobre as nossas vidas, e a autoridade também. Então, os demônios, eles reconhecem a autoridade do céu que tem sobre nós, o céu e até os homens. Então não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. É necessário um preço, é necessário uma dedicação, uma santificação, uma autorização do céu nas nossas vidas. E a palavra do Senhor vai nos falar que após esse acontecimento, muitos começaram a temer no nome de Jesus, muitos começaram a ver as obras ainda e a crer mais ainda, devido às obras que aconteciam através da vida do apóstolo Paulo. Inclusive, após esse acontecimento, algumas pessoas começaram a ver tantos milagres através do apóstolo Paulo, que eles começaram a levar os seus livros de bruxaria, os seus livros de feitiçarias diante do apóstolo Paulo e confessar os seus pecados publicamente, porque aonde a glória de Deus está, as pessoas se aquebrantam, aonde há unção, as pessoas se derramam, aonde há a presença de Deus e a presença do Espírito Santo, o pecado constrange dentro de nós e nós começamos a colocar para fora, e há um derramar do Espírito dentro de nós e nós começamos a ser transformados de dentro para fora, querendo viver o novo, querendo receber de Deus, querendo estar perto do Senhor. E era isso que acontecia. Os milagres eram tão grandes, a presença de Deus era tão grande que as pessoas começavam a se arrepender das suas obras que faziam para o reino das trevas. Ao ponto que o que o apóstolo Paulo estava fazendo naquele tempo foi tão grande, que as pessoas começaram a se preocupar, essas pessoas que eram do reino das trevas, porque começaram a ter prejuízos, e eles começaram a se preocupar e ficar alvoroçados, porque muitas pessoas estavam abandonando os seus deuses. E é desta forma na nossa vida. Todas as vezes quando o Senhor nos usa com autoridade, com ousadia, com unção, o reino das trevas fica incomodado e ele se levanta para colocar confusão no meio daqueles que estão crendo, para tentar impedir que esse evangelho, que essa palavra, que esse ensino venha chegar até nós, ou até mesmo contra aqueles que têm se levantado com autoridade e ousadia para ministrar o evangelho. Então esse capítulo ele nos ensina, que quando nós somos cheios do Espírito Santo, estamos manifestando o reino dos céus, o poder e a glória de Deus se manifesta no ambiente.
Muitas coisas são realizadas através da nossa vida, porque o evangelho do Senhor também é poder. Então, cada vez mais as obras testificavam não só que Jesus era na vida do apóstolo Paulo, mas também manifestava o reino e proclamava e anunciava o reino dos céus, e que o mesmo Jesus, que havia sido morto e ressuscitado, ele ainda continua sendo o mesmo, que opera aquilo que ele operava antes, ele continuava operando, e era isso que testificava. Então as obras testificavam o reino, testificavam o ministério do apóstolo Paulo, e ali havia muito mover e arrependimento. E é isso que nós temos que entender, que aonde há o mover de Deus, há um arrependimento, há transformação. Então, se hoje você ainda não chegou neste lugar de transformação, de arrependimento, ainda dá tempo. Basta você buscar verdadeiramente um evangelho genuíno do Senhor, porque nele há transformação, há arrependimento, há mudança e há testificação das obras, porque nós somos cartas abertas, escritas de Deus. Então, tudo que nós devemos fazer deve revelar a Cristo, deve revelar a presença, deve revelar o Senhor através das nossas vidas. E eu te pergunto, como você tem revelado e testificado do reino dos céus nessa terra? Você tem sido como o apóstolo Paulo, mesmo mediante as dificuldades, as perseguições, as afrontas, as dificuldades, e mesmo assim ele continuava? Você tem manifestado de que forma o reino dos céus? As obras suas têm testificado do Espírito Santo, da palavra do Senhor? Amém? Que Deus abençoe.